tarde. Desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil discute a necessidade de implementar uma reforma política. De lá para cá, mudanças pontuais aconteceram, mas nunca houve uma reforma de fato. Com os grandes escândalos envolvendo corrupção, mais uma vez o assunto veio à tona e um projeto de reforma está tramitando no Congresso. Será que ele sai dessa vez? José Antônio tem 58 anos e lembra bem da primeira vez que ouviu falar em reforma política. Faz muitos anos, da época do finado Franco Montoro. Eu acho que deveria ser a primeira reforma a ser proposta por esse governo. Por quê? Para dar legitimidade a esse governo, inclusive. A discussão da reforma política está na pauta do Congresso há bastante tempo e, na avaliação desse cientista político, estaria madura para ser votada. Bastaria vontade política dos congressistas, mas ele defende que qualquer mudança envolvendo o sistema político eleitoral deveria antes passar por um referendo popular. Em sendo supostamente aprovados no Congresso Nacional, seriam ou não confirmados depois pela população, pelo eleitorado. Porque são matérias razoavelmente importantes que dizem respeito à coluna vertebral, da nossa existência, do nosso sistema político. Uma das propostas que já está em discussão na Câmara dos Deputados é um projeto de lei que prevê a criação de um fundo de financiamento para campanhas eleitorais. O dinheiro viria de 2% da arrecadação anual do imposto de renda. Atualmente, os partidos recebem da União pouco mais de 800 milhões de reais do fundo partidário. Com a criação do fundo para campanhas, os partidos podem receber até 3 bilhões de reais. 5% desse total seriam destinados igualmente entre os partidos. Os 95% restantes seriam divididos entre os partidos, conforme a proporção dos votos obtidos na última eleição. Caso queiram que a proposta seja válida para as próximas eleições, os parlamentares terão que se apressar. O Congresso teria que votar a mudança até setembro. Para falar sobre a proposta de reforma política, recebemos o professor de política Marco Aurélio Nogueira, coordenador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp, e o advogado Luciano Caparrós dos Santos, especialista em direito eleitoral. Participe da nossa conversa, mande para cá suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, obrigada pela presença dos dois. Bom, primeiro eu queria entender com vocês se depois de tantas vezes adiada, essa reforma política está num bom momento de ser feita, tendo em vista a situação política e econômica do país, delicada, com esses escândalos de corrupção, como os que vêm sendo investigados nas operações Lava Jato e Carne Fraca, e também com a cada vez mais descrença maior dos eleitores nos políticos. Estamos em um bom momento ou não, professor? Olha, eu acho que é muito difícil a gente imaginar um bom momento para se fazer reforma política, mas seguramente o momento que nós estamos não é um bom momento. Entre outras coisas, porque há uma questão de base, ou seja, uma questão primeira que precisa ser considerada, que eu apresento através de uma pergunta. Assim, como é que políticos que estão sendo acusados de corrupção e que estão, não todos, evidentemente, e que estão recebendo um certo tipo de abandono por parte da população, podem se investir da função de reformadores. Ou seja, é uma questão complicada, porque é como se nós estivéssemos imaginando que os políticos estão fazendo reformas tendo em vista aquilo que os beneficia, não aquilo que é necessário. Porque se estão todos com dificuldades, que garantias a população pode ter de que as reformas serão feitas para o bem de todos, digamos assim? Doutor Luciano, sua opinião. Então, o melhor momento, o momento ideal, acho que seria impossível a gente conseguir. Nós estamos premidos pelo tempo, como a própria reportagem mostrou, que para que haja alguma mudança para 2018, isso tem que ser aprovado até setembro. Então, a perspectiva na Câmara dos Deputados é aprovar até maio, remeter ao Senado para que o Senado possa aprovar isso até setembro. Então, infelizmente, nós temos, esse o tempo, reforma política só acontece em ano não eleitoral e nós temos eleição a cada 2 anos.
Então, é nesse ano que nós temos que fazer algumas mudanças para tentar melhorar o cenário político para as próximas eleições. Bom, vamos então começar a falar em alguns dos principais pontos dessa reforma política. O primeiro deles aqui que eu vou levantar é o modelo de financiamento, já que hoje foi iniciado o julgamento da chapa Dilma Temer. Já foi adiado, né? Ainda não tem prazo para esse julgamento ser continuado, mas eles estão sendo investigados por suspeitas de irregularidades no financiamento da campanha. A gente já teve uma mudança que aconteceu nas eleições, já foi vista nas eleições do ano passado, que foi a proibição de financiamento de empresas dessas campanhas. Aí a minha pergunta é, será que essa nova proposta que a gente conferiu na reportagem, né, de tirar do imposto de renda, tirar mais ainda da contribuição da população, esse dinheiro, não é, na verdade, tentar recuperar esse dinheiro que as empresas deixaram de investir nas campanhas, professor? De certa forma é. Agora, nós temos também que considerar que a campanha política, qualquer que seja a campanha eleitoral, tem um custo. Alguém precisa pagar esse custo. E é justo que o sistema democrático busque compartilhar certos recursos com os diferentes partidos. Então, a ideia de você ter um fundo público para financiamento eleitoral não é uma má ideia. O problema é saber de onde virá o dinheiro, sempre é esse o problema, e se ele será bem utilizado, não em termos de corrupção ou não corrupção, mas em termos de produção, de qualidade no debate público e de representatividade dos candidatos que vierem a se apresentar para os eleitores, né? E isso a gente não pode responder taxativamente hoje. Mas, dadas as circunstâncias em que nós estamos, partidos muito fracos, uma classe política muito desmoralizada, com um perfil de formação muito discutível, etc., não é de se esperar que, seja qual for o cenário, nós venhamos a ter um debate público de boa qualidade, o que significaria que o fundo eleitoral público não seria muito bem aproveitado. Ele custearia uma parte dos gastos de campanha, mas não necessariamente garantiria uma boa qualidade na campanha dos vários candidatos. Nessa proposta tem uma limitação maior das doações de pessoas físicas também, né, doutor Luciano? Hoje em dia, 10% dos rendimentos e depois cairia para um percentual. Isso o senhor acha favorável? Então, nós trabalhamos na busca da proibição do financiamento empresarial através da ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, junto com a OAB. Realmente para evitar esses escândalos que nós estamos vivendo, porque valia tudo, né? Então, ocasionaram esses problemas. E, efetivamente, como diz o professor Marco Aurélio, nós precisamos, de alguma forma, ter o financiamento dessas campanhas. Mas o sonho de consumo dos deputados seria isso, aprovar esse fundo de campanha sem outras mudanças no sistema que nós temos hoje. Aí cada um pega a sua cota de dinheiro e faz a sua campanha sem preocupação alguma. Então, acho que o cuidado que nós temos que ter, esse fundo, ele é possível, mas ele tem que estar atrelado a outras situações, inclusive do sistema de escolha dos candidatos, porque o objetivo é reduzir o gasto de campanha, como aconteceu na eleição municipal. Nós temos que ter um gasto menor de campanha, e aí não adianta injetar dinheiro para se manter os níveis que nós tínhamos anteriores, né? Então, o grande problema é fazer essa equação para a gente conseguir ter uma campanha de custos reduzidos, é dinheiro público, tem que também ter a forma de gasto desses recursos e uma fiscalização muito rigorosa para evitar que o dinheiro seja desviado. Bom, já que o senhor citou, então vamos para o próximo tópico dessa reforma política, que é a história da lista fechada, né? Que a proposta é que os eleitores votem num partido e depois eles vão fazer essa distribuição, pelo que eu entendi, como eles bem quiserem, né? Hoje, o eleitor já não tem essa opção quando ele vota só na legenda, doutor Luciano? Então, hoje nós já temos uma lista, só que a lista é uma lista aberta. O eleitor escolhe nessa lista o candidato que ele quer votar. A proposta... Mas ele também pode votar só na legenda. Pode votar só na legenda, que exatamente. É o que eles propõem. Mas a diferença que nós temos é que, numa lista fechada, o partido, na convenção, escolhe a lista e ela já é pré-ordenada, já está determinado lá quem será o primeiro da lista, o segundo, de acordo com o número de votos que o partido conquistar, ele elege naquela ordem. E essa é a grande discussão que existe,
porque isso propiciaria as direções partidárias escolher quem serão os eleitos. Né? E então, em algumas situações até privilegiar alguns candidatos que estão sendo investigados para receber o foro privilegiado. Exatamente, essa é a discussão. Nós temos concordância com a lista fechada e a proposta da comissão é fazer uma forma transitória, agora ser uma lista fechada e posteriormente, em 2026, ter um sistema distrital misto, então com uma transição. Existe alguma concordância com a lista fechada, desde que exista democracia interna nos partidos, que as escolhas sejam feitas por votação, no mínimo de todos os filiados, de forma que não seja uma escolha exclusiva da direção partidária. E aí, quando se diz que na lista pode ter pessoas que tenham problemas, essa é uma coisa que menos preocupa, no meu entendimento, porque o eleitor vai ter claro que ele vai votar numa lista que tem aqueles candidatos. E isso seria, a própria chapa adversária pode ali fazer essa divulgação, olha, você está votando naquela chapa e lá tem fulano de tal que tem. E eles vão entrar nessa ordem. Vai, exatamente. Então, isso pode ser muito bem debatido, porque hoje, na verdade, quem escolhe quem vai ser eleito são essas direções partidárias. Eles determinam os recursos, tempo de televisão, quer dizer, na prática isso já funciona. Professor, isso não poderia atrapalhar a renovação, os partidos estipularem? Porque a tendência não é de que sempre sejam escolhidos os mesmos? A tendência tem sido essa. Agora, se nós imaginarmos uma situação de fortalecimento e democratização dos partidos, a tendência pode ser invertida. Ou seja, se os simpatizantes, os filiados aos partidos, tiverem vida ativa dentro dos partidos, eles poderão funcionar como elementos de pressão para redesenhar a lista que o partido apresentará às eleições. Ou seja, ela deixará de ser um artifício dos dirigentes do partido e passará a ser uma construção dos militantes do partido, né? Então, se isso prevalecer, a lista fechada pode ser um instrumento interessante para fortalecer os partidos, que é um dos problemas que nós temos hoje na democracia brasileira. Os partidos são muito fracos, não conseguem controlar os seus deputados, os seus representantes, e com isso não conseguem organizar o debate de ideias no país. E ela fortalece o personalismo, né? Você fica só com as pessoas que têm o maior destaque, e aí sim você tem dificuldade até na renovação, né? Acabam se elegendo aqueles que têm uma maior participação na mídia ou em alguma outra forma. Lembrando, inclusive, é muito boa essa lembrança, né? Lembrando também que uma parte dos problemas vem do modo como os deputados são eleitos nas eleições proporcionais, sobretudo, né? Através das coligações. Sim. Então, através de muitas coligações, do modo como se faz as coligações, o deputado X acaba sendo indiretamente eleito por um eleitor que não votou nele. Você vota em um candidato e elege outro. Na lista, isso já está... Você já sabe, já tem a ordem de quais serão os eleitos. O fim das coligações está previsto também, né? Sim. Nessa proposta de reforma política. Como ficaria? Isso é um tema muito difícil, porque o chamado baixo clero, ele normalmente se abriga nos partidos pequenos. E aí são eles que efetivamente emperram qualquer reforma, porque a coligação beneficia esses partidos, que acabam de carona nos grandes partidos, conquistando aquelas vagas remanescentes, né, com os poucos votos que eles têm. Então, isso é uma disputa muito grande no Congresso, mas, efetivamente, as coligações, elas acabam trazendo essa distorção, que é exatamente você votar, e como aconteceu na eleição em São Paulo, você vota no Tiririca e elege Genuíno e Valdemar da Costa Neto. E, de acordo, então, com essa nova proposta, as coligações, elas não vão mais poder existir? Vai existir uma federação, é isso? Essa proposta de federação é mais ou menos como uma coligação, né? Mas isso também não existe consenso, que os partidos se reúnem para participar da eleição e têm que ficar coligados durante um período de uma legislatura, pelo menos. Bom, a gente tem um comentário aqui que, inclusive, já foi até praticamente respondido aqui pelo professor. O Márcio de Lima Avelino, ele manda: com esse Congresso que temos hoje altamente corrupto, não seria uma imensa insanidade pedir uma reforma política? Acho que isso vai mais ou menos com o que o senhor já comentou no início do programa, né?
E essa questão é interessante porque eu vi alguns comentários sobre o referendo, que é a democracia direta, onde você pergunta para a sociedade. Então, para resolver esse problema, onde a representatividade, até dos parlamentares, ela não está sendo reconhecida pela sociedade, talvez o melhor caminho seja esse mesmo, de fazer o referendo. Foi até uma proposta da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. O senhor defende também que antes da reforma ser aprovada de fato, ela tem que ser levada à opinião pública, para o povo votar mesmo e falar se quer ou não? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que até antes de ser levado a um plebiscito, a um referendo, precisa ser muito exaustivamente discutido pela sociedade. Nenhuma reforma pega se não for entendida pela população. E o entendimento da população depende de discussão, de esclarecimento, de campanhas que mostrem vantagens, desvantagens, onde estamos, para onde queremos ir. E dado que nós temos um prazo para que essa reforma entre em vigor, se quisermos fazer isso para 2018, eu acho que nós temos muito pouco tempo. Não dá tempo de fazer o referendo. Uma reforma profunda com o referendo. É impossível. Né? Agora, é mais 2018. provável que a gente consiga introduzir alguns pontos, algumas medidas tópicas que poderão ajudar um pouquinho a situação política, mas que não vão resolver o problema. A gente recebeu aqui uma pergunta sobre como fortalecer os partidos políticos. Vocês já posicionaram algumas ideias. Como é que vão ficar os partidos, os chamados partidos nanicos, caso essa reforma seja aprovada do jeito que está? Então, é bom lembrar que nessa proposta também tem a cláusula de barreira, que exige que o partido tenha um desempenho, que aí se discute o percentual, se é 1% ou se é 3%, como acontece em outros países, que já foi aprovado pelo Congresso e derrubado no Supremo, né? Para o partido poder ter funcionamento, lançar candidatos e atuar nas casas legislativas. O partido hoje, na verdade, ele funciona meramente como um cartório para homologar a candidatura e oferecer a legenda aos candidatos, né? Esse trabalho todo de ter lista fechada, de fortalecer o partido, é que o partido é quem vai disputar a eleição. Ele tem que apresentar um programa, ele tem que conquistar o voto do eleitor. E aí sim você terá então um mandato do partido e um programa reconhecido. Hoje os partidos estão muito parecidos e até difícil escolher qual agremiação você escolhe, qual é a ideologia. Então, isso tudo realmente precisa passar por esse processo para que eles se fortaleçam e a gente tenha condições de escolher partidos. Bom, eu vou interromper um pouquinho a nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo. Continue participando do nosso bate-papo, veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a proposta de reforma política. Com a gente, o professor de política Marco Aurélio Nogueira e o advogado Luciano Caparrós dos Santos. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. A comissão que discute a reforma política na Câmara tem uma nova proposta para analisar: o fim dos cargos de vice. O autor da ideia é o deputado paulista do PT, Vicente Cândido. Segundo ele, a figura do vice é desnecessária. Os titulares dão nomes a pontes, avenidas, rodovias. Mas você se lembra de alguma homenagem dessas a algum vice? Não, nunca vi não. Vice? Nunca vi não. Não. Por que será? Eu acho que vice não tem lugar, né? A figura do vice pode estar com os dias contados. O relator da reforma política em discussão na Câmara dos Deputados quer acabar com os cargos de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito. Na ausência deles, assumiriam os presidentes do Poder Legislativo. Segundo o autor da proposta, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, a economia de dinheiro público seria grande. Só com a vice-presidência da República, a União gasta 11 milhões de reais por ano. Nós temos 5.570 vice-prefeitos, 27 vice-governadores, mais o vice-presidente da República, que hoje tem estrutura, mas não existe, e os cargos no entorno, segurança, telefone. Se não tem função, não tem por que gastar dinheiro com isso. Na história da nossa jovem democracia,
3 vices assumiram em definitivo a presidência da República. José Sarney com a morte de Tancredo Neves, Itamar Franco com a renúncia de Fernando Collor e agora Michel Temer com o impeachment de Dilma. Abasta o que nós já temos no nosso país de vice-presidente, vice-governador, vice-presidente da Câmara, está ganhando o dinheiro do povo. Se o objetivo é a economia para os cofres públicos, que seja diminuindo o número de deputados, assistentes, assessores e não o vice. Bom, a gente vem sendo governado por um presidente que era vice de uma candidata e assumiu. Se a proposta já estivesse valendo, ele não existiria, né? E eleições gerais seriam convocadas num prazo de 3 meses. O vice é desnecessário mesmo, professor? Olha, eu acho que o vice de qualquer sistema é um cargo que, digamos assim, é banco de reservas, né? Eu acho interessante a proposta do deputado Vicente Cândido do ponto de vista da economia de recursos que gerará. Do ponto de vista do melhor ou pior funcionamento do sistema, eu não vejo ganho expressivo, né? Não haverá ganho do ponto de vista de como o sistema, de como a política é feita. E não pode haver perda no sentido de o presidente, o governador ou o prefeito não tem, digamos assim, um braço direito que acompanha de perto todas aquelas decisões que são tomadas e, de repente, uma pessoa que tem uma ocupação no legislativo, tem um cargo a tocar para frente, tem que sair daquela função para ocupar uma outra com a qual ele não está muito familiarizado. É verdade, mas também não há nenhuma garantia de que o vice acompanha aquilo que o presidente ou o prefeito ou o governador faz. A gente tem o caso mesmo do atual presidente, Michel Temer, que não tinha função clara e não acompanhava os passos da ex-presidente Dilma, pelo menos na segunda parte do mandato dela. Eu acho que esse tema é um tema que acaba criando uma polêmica, mas eu acho que a gente tem pontos tão importantes da reforma política que ele acaba ficando muito pequeno. No entanto, a teoria do deputado Vicente Cândido é que o vice ganha para fazer conspiração. Então, ele está lá remunerado para ficar conspirando contra o titular para poder assumir o cargo. Então, eu resolveria isso de uma maneira muito simples. O vice não tem remuneração. E aí nós economizamos todo o trabalho e podemos continuar com o vice. Essa eu acho que seria a forma mais prática de resolver o problema. E o vice assume quando convocado. Mas esse acho que é um problema de menor importância dentro do contexto da reforma política. Bom, então vamos para outro tópico, que é a questão do voto obrigatório, né? O relator da proposta até diz que deve ser feito um referendo para as pessoas votarem, se o voto deve continuar sendo obrigatório ou se ele vira optativo. E a gente tem aqui uma pergunta do Paulo César de Almeida. Ele quer saber, o voto obrigatório não piora a qualidade do voto, professor? Eu acho que não necessariamente. Quer dizer, o voto obrigatório, ele teve uma função importantíssima na história política brasileira, que foi a de vincular o eleitor ao sistema, né? Talvez seja a grande contribuição do dispositivo voto obrigatório tenha sido de aproximar o eleitor do sistema político, particularmente do momento do voto. Agora, a vida sempre é mais forte do que os sistemas. E nas últimas décadas, me parece que a força do voto obrigatório foi diminuindo, até mesmo como uma reivindicação de liberdade do eleitor, que é algo que sempre aparece na discussão sobre reforma política. Quer dizer, nós queremos ter mais liberdade ou mais participação. O voto obrigatório, ele vincula pela linha da participação. Você, cidadão, deve obrigatoriamente participar das decisões que te dizem respeito. A ênfase na liberdade diz que o voto do eleitor é um atributo exclusivo dele, né? Eu gosto muito de falar dessa coisa de liberdade e participação, até mesmo levando em conta a figura do Norberto Bobbio, que é um autor que eu acabei de traduzir, um livro dele, Liberalismo e Democracia, que trabalha muito com essas duas dimensões, né? A liberdade ou a participação.
O ideal é que as duas coisas estejam combinadas. Caminhem juntas. Né? Caminhem juntas e se alimentem reciprocamente. Mas nem sempre o eleitor consegue ver as coisas desse jeito e nem sempre os sistemas conseguem resolver as questões desse jeito. Porque hoje com a situação econômica do país, a situação política também delicada, a gente percebe que as pessoas estão interessadas em política, a gente vê que elas vão para as ruas, recentemente não com tanta força como estavam indo nos anos anteriores, mas, por um outro lado, elas não se sentem representadas, né? Então, elas querem participar, mas não sabem quem colocar lá para fazer aquele papel. O modelo está sendo questionado e aí nós temos que trabalhar. E por isso que eu acho que também a gente não tem que gastar muita energia sobre esse assunto também. Eu costumo dizer que o voto no Brasil não é obrigatório. Você é obrigado a ter o seu título de eleitor, kits com a justiça eleitoral. Então, no dia da eleição, você pode ir para a praia e justificar, ou, se você não fizer nada disso, você vai depois ao cartório eleitoral e paga uma taxa de um pouco mais de R$3 e você está resolvido e você não é obrigado a votar. Então, gastar energia nisso também, eu acho que é um desperdício de tempo com os temas que a gente tem complexos da reforma política. Bom, eu quero agora uma opinião de vocês sobre a história dos mandatos, né? Que o tempo de mandato vai mudar de acordo com essa proposta. Depois desse chamado período de transição, os candidatos do Executivo, os presidente, governador e prefeito, eles teriam um período de 5 anos de mandato sem possibilidade de reeleição. Isso. O que é normalmente apontado como um princípio da democracia, não ficar estendendo, né, aquela pessoa na permanência daquele mesmo cargo. O senhor acha que é válido não ter mais reeleição? A questão da reeleição, nós tínhamos acabado com a reeleição e Fernando Henrique retomou a reeleição. No Paraguai está tendo uma revolução por conta do retorno da reeleição. Então, esse é um tema sempre conturbado, mas se terminarmos com a reeleição, efetivamente temos que aumentar o prazo para 5 anos, que aí é um prazo relativamente razoável para que o chefe do Executivo possa cumprir o mandato. Então, eu concordo. E o senhor? Eu concordo também. Eu acho que nós temos que discutir isso e ver com cuidado quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas propostas, né? Eu acho que a ideia de você ter um mandato mais robusto, sem a possibilidade de reeleição, é algo que faz parte da nossa tradição, né? Como o advogado Luciano lembrou bem, era o que vigorava antes, né? De repente, nós mudamos isso. Então, quem sabe o momento seja hoje de termos representantes eleitos por períodos de tempo um pouquinho maior, mas sem a possibilidade de reeleição, para termos uma oxigenação no próprio sistema democrático. Bom, agora eu vou propor um desafio só para a gente concluir aqui. A gente falou sobre modelo de financiamento que vai mudar, a história da lista fechada, fim dos vices, das coligações, voto obrigatório, o período de mandatos. Qual seria um modelo de reforma política que, de fato, favorecesse o povo que, no fim das contas, é o maior interessado? Professor Marco Aurélio. Bom, essa é uma pergunta dificílima, né? Eu acho que nós não temos na ponta da língua um modelo. Eu acho que a ideia é de que qualquer regime que venha a ser adotado, qualquer sistema, terá que ter como coroa, joia principal da coroa, a democracia. E a democracia é uma entidade complexa, que passa pela liberdade, passa pela participação e passa pelo debate público, que é o que nós temos de menos na vida política brasileira, né? Então, eu pensaria, se pudesse ser investido da função de legislador, em sistemas políticos que favorecessem o debate dentro da prevalência de correntes ideológicas, de ideias fortes, ou seja, fortalecendo os partidos. O resto, para mim, é algo que vai depender um pouco de um certo ajuste de ganhos e perdas que todo o sistema tem que ter. Doutor Luciano, uma breve ponderação que já deu no nosso horário. Realmente não existe um sistema ideal, né? Ele sempre vai ter seus problemas, suas dificuldades, mas a consulta à população, eu acho que é o mais importante. Portanto, a democracia direta e a democracia tem que prevalecer. Muito obrigada pela participação dos dois. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pela sua participação. Uma ótima tarde para você e até amanhã.